Estamos ao vivo. Vamos dar 2 minutinhos aqui para o pessoal entrar. Enquanto isso, já vou chamar aqui o Gabriel, nosso parceiro. Deixa eu ver se ele está por aqui já. Gabriel. Tudo bom, Gabriel? E aí, Igor, beleza? Beleza. Hoje a gente está aqui no estúdio. Tive que fazer aqui alguns ajustes para poder fazer aí por conta do compartilhamento de tela. Pessoal, Legal. aqui nesse minutinho inicial, Gabriel, aqui no YouTube, tá? Para a gente ver. E inicialmente, deixa eu só ver aqui um segundinho só, tá? Beleza. Aqui, iniciar. Pessoal Legal. chegando, Stephanie Costa, boa noite. Legal, Legal. legal, vamos lá. A gente Então, vai bater. Você viu, Igor? Você vai contar a história para nós do cara que foi preso, né? Que isso é a história que eu quero. Esse é hoje vai o. ter pra gente contar, viu? Não só isso, mas tem um caso bom aí dos pepinos que a legalidade imobiliária às vezes acontecem, né? É bom que a gente tem caso para contar depois, né? Mas na hora dói, cara, dá dó de cliente, né? É, Luiz Tondato, Luiz, Ajuda grande aqui, amigo, ele deixa eu ver, entrou. Boa noite. Legal. deixa eu ver aqui se vai rolar. Se o Robson puder me dar uma forcinha aqui, o que eu vou fazer ali para o YouTube? Ele vai aparecer essa imagem aqui, né? Isso. Aí, eu vou ter que fazer um ajuste aqui, Gabriel. Vamos ver se para Beleza. você vai ser muito... Opa, não, né? Você vira, você tá certo. Ah, Aí tá. você vira. Peraí. Vou ter que fazer um ajuste aqui e vamos ver se rola. Se não rolar, a gente já muda Vai aqui, rolar, tá? vai rolar, vai rolar. Vamos lá, faz parte. Beleza? Tá válido assim, Robson? Você acha que tá bom para quem tá aqui na tela dele? Você tá copiando a tela de lá para. Não, e aí ok. Daí eu falo aqui para o YouTube e aqui rola com ele. Isso. Pelo menos está vendo lá. Beleza, que pelo menos... Ah, tá. Oh, meu Deus. Você vai falar que eu sou enrolado, hein, galera? Vamos lá que aí a gente já inicia. Já. Bora, bora. O Igor tá chique, meu, tá no estúdio, tá louco, os caras são bons demais. Não, aqui, ó, a gente tem que tentar adaptar. E aí, na verdade, assim, é porque a gente até conseguiria fazer se entrasse via Skype. Mas daí, como foi uma solução agora, a gente já faz aqui. Beleza. Aí, assim, eu não sei se você está vendo a tela, Gabi. É, Você está me vendo aí, não? no Instagram eu vejo assim, a tela filmando, né? Não tô vendo diretamente você. Vamos fazer uma coisa? Deixa lá, quem estiver assistindo no YouTube depois, que tem pouca gente, deixa esse Legal. negócio aí rolar e vamos aqui Ai, para o yes. conteúdo que importa. Deixar o pessoal esperando não, né, Gabriel? Isso aí, não, mas tá beleza. Esses minutinhos iniciais a gente bate um papo mesmo, tranquilo. E Faz parte. não, tá tudo certo. Tem... Vamos. Ô Igor, deixa eu contextualizar uma coisa aqui para quem tá assistindo, que é assim, eu conheci o Igor no Instagram. Aí eu vi o perfil dele e eu me sentia um lobo solitário na regularização de imóveis, porque é um nicho que poucas pessoas atuam. Não sei a visão do Igor, mas eu, na minha visão, para mim é difícil encontrar pessoas que atuam nessa área. E aí eu vi um conteúdo muito bacana, né? O Igor tava ali postando e tal, coisas coerentes, tal, né? Falei, esse cara é bom, ele, ele, ele tá despontado aí. E aí a gente começou a interagir. E um cara super bacana, a gente se conheceu e falou, pô, vamos unir conhecimentos, experiências, porque a gente sabe que tem muitos casos particulares nessa área. E aí
o Igor, por exemplo, né, quando eu vi que ele manja de desdobro, não é uma área da minha expertise, falo com tranquilidade. Falei, Igor, me ajuda. E aí, Igor, estamos aqui agora. Estamos aqui agora. Né? E é legal porque, assim, Gabriel, essa área de regularização imobiliária tem muito campo de atuação. Realmente, são poucos profissionais que gostam de trabalhar com essa parte. Porque, cara, eu até entendo que, às vezes, o pessoal forma em arquitetura que tem aquele lado mais a veia artística da coisa, quer criar, quer fazer a arte e tal. Só que, em termos de negócio, eu vejo também que esse tipo de projeto acaba sendo um pouco mais sacrificante. De você ter que virar a noite fazendo projeto, cliente às vezes indeciso, não sabe o que quer. E aí você, com a regularização imobiliária, que tem campo, né, mais de 50% dos imóveis do Brasil são irregulares, você consegue trabalhar com um negócio que é belezinha, o negócio já está feito, você muitas vezes nem precisa ter contato com o cliente. Então, acaba sendo mais rentável também, né? Não, e necessário, né, Igor? Porque assim, né, o que eu vejo? Cara, é assim, a primeira coisa, e é interessante isso, né? Porque eu não sei você, na minha formação, na minha faculdade, não era ensinado a regularizar um imóvel, né? E é interessante que, assim, todo imóvel tem que ser regularizado. Sim. Teoricamente, né? Teoricamente. Esse negócio de, não vou fazer a documentação, não é opcional. E outra coisa, a pessoa ter um imóvel documentado, ela vai evitar uma série de problemas. Então, quando eu sempre falo assim, o cliente ele compra ou por desejo, ou por necessidade, ou por medo, né? Então, essa questão do medo é um negócio que, querendo ou não, vende bastante. Desde que a gente haja com honestidade, né, que a gente seja honesto com o cliente, exponha para ele todos os riscos que ele corre em ter um imóvel irregular. E aí, realmente, isso daí vai te ajudar a vender e você vai estar curando, às vezes, uma dor do cara que ele nem sabe que ele pode ter lá na frente. Então, assim, começa a falar em folga aqui porque realmente a gente gosta bastante, viu? A gente gosta porque é como você está falando, o resultado que isso traz acaba sendo muito positivo, né? Você tem aí liquidez imobiliária, você tem facilidade na passagem para herdeiros, você garante ali um meio urbano mais sustentável. Então, as vantagens são muitas para uma coisa que, tudo bem, você tem uma dorzinha de cabeça ali burocrática, mas que a gente está atuando o quê? Para resolver isso, na verdade. Sim, sim. Então, a gente vê que os benefícios são muitos. Os benefícios são muitos. E aí contamos casos aqui que a gente vai ter só do desdobro e de loteamento e tal, acho que já vai dar para o pessoal sentir um pouco o que acontece. É o que eu falo, legal. não é um bicho de sete cabeças. Né? O que falou, às vezes até por uma deficiência, não sei por qual motivo a faculdade, ela você forma, toma seu CREA, toma seu CAL, tchau, te vira. Né? E aí quando você vai para o campo de batalha, realmente o negócio é um pouco diferente. Não é um bicho de sete cabeças, mas você tem que saber fazer, saber os cuidados a serem observados para você não deixar nenhuma bucha para o cliente, né? Para o cliente não ficar com nenhum pepino, não pagar uma multa, não cometer nenhum crime por falta de orientação ou pior, né? Às vezes por uma orientação errada do profissional. E aí, realmente sim, o nosso trabalho exige responsabilidades, né? É isso aí. Legal, perfeito, estamos de acordo, estamos na mesma página. O Igor, então, Igor é engenheiro. Arquiteto. Aí, ó. Isso. Ficou melhor ainda o papo. Tá vendo? A gente realmente se conhece há pouco tempo, mas realmente a gente se conectou pelo conteúdo mesmo. E, pô, que legal, Igor. Pô, que surpresa boa. Então, o Igor é arquiteto, eu sou engenheiro civil, a gente atua em cidades, em regiões diferentes. Esse é um trabalho que tem como fazer parcerias, mas não tem como, por exemplo, eu que sou aqui de Jundiaí, vou regularizar um imóvel no Maranhão.
Não tem como, porque eu preciso ser inscrito na Prefeitura de Maranhão, eu preciso, né? Eu tenho que levar os processos, por mais que seja online em algumas prefeituras, às vezes você tem que retirar. Chega uma hora que você tem que ir lá. Então você faz Tem parcerias e outras tudo mais. coisas que você vá pessoalmente, você não pode nem pedir por telefone, né? Eles fazem Motoboy. questão. E aí é É, seu tempo, seu deslocamento, a gasolina, pedágio, e mais o isso. tempo mesmo que às vezes acaba inviabilizando essa regularização. Então, parceria é um negócio bem massa que sempre Genial. que possível a gente faz. E todo mundo ganha, né? Exato. E, então a gente é isso, a gente somos de regiões distintas e vamos conversar um pouco aqui sobre desdobro de lote, uma área que eu tenho pouca expertise, eu tenho um caso de desdobro na minha bagagem, então é esse que eu vou contar porque não tem outro. Mas o Igor, ele já tem uma atuação mais ampla nesse sentido e acredito que agora o Igor vai contar aí para nós contextualizar, né, o que é um desdobro, o que é um loteamento, quais as consequências, aí a bola fica no seu pé, Igor. Não, tranquilo. Vamos lá. Só para falar aqui do pessoal, que o tema da nossa live a gente colocou como desdobro e seus perigos, mas na verdade a gente pode ampliar um pouquinho, falar do desdobro, o loteamento, né, o desmembramento, porque Perfeito. todo é o parcelamento de solo, né? E alguns cuidados que isso de fato exigem, né? Quando a gente fala dessa parte do desdobro, o desmembramento, o parcelamento de solo em geral, ele é regulamentado pela Lei 6766, que é uma lei de 79, tá? É o que eu falo, Gabriel. Às vezes, você chega num banco e grita, é um assalto, a polícia vai e te prende. Adianta você falar que, eu não sabia que era errado roubar o banco? Né? Não, não Não, cola. não O rola. Não. desconhecimento não é álibi para ninguém. Então, Exato. existe uma lei, existe uma penalidade quando você não, né, a prática do crime, quando você não obedece a essa lei. Então, realmente, a gente tem que ficar de olho, o conhecimento dessa lei 6766, ela é imprescindível para você trabalhar com essa área do desdobro, tá? Desdobro, unificação, tudo que envolve o parcelamento ou remembramento de solo. Legal? Perfeito. Legal de. Eu adorei essa sua introdução de que você não pode alegar desconhecimento da lei para ter o álibi, né? Não é assim que Sim. funciona. Então, e aí o que acontece? A primeira coisa para a gente entrar nesse tema o que é a diferença de um desmembramento, desdobro, loteamento, o que é o quê? Né, que às vezes eu vejo que o pessoal realmente tem muita dificuldade. Primeira coisa para a gente falar, até 2017, a gente falava assim, que todo lote ficava de frente para uma via pública, tá? Todo lote faz frente para via pública. Então, quando você vê os loteamentos fechados, né, quando você compra um lote num lugar com portaria, enfim, aí em Jundiaí eu sei que tem bastante, né? Então, o que Tem mesmo. acontece? Aquela área dentro, um Alphaville, acho que todo mundo conhece Alphaville aqui. Então, o Alphaville, ele é uma... Tem alguém que não está conseguindo ouvir, não sei se vocês puderem confirmar se E está ok. agora, hein? Eu tô ouvindo bem aqui. Será que se alguém tiver ouvindo legal, dá um joinha aí pra gente, só para Isso. confirmar. Ou se não tiver ouvindo, fala. Eu também não tô ouvindo. Não, tá ok, O beleza. áudio aqui Legal, tá ok, obrigado. Luiz Tondato. Obrigado, Luiz. Acho Legal. que É bom aí, que MH. o assunto, né? Beleza, Bortoluzzi. Legal, acho que voltou. E o que acontece? O Alphaville que eu estava falando, quando você entra na portaria, aquela rua, ela é uma área pública, tá? Então, claro, você tem que ser muito xarope para ir ficar batendo boca com o porteiro, né? Mas onde você vai? Eu vou dar uma volta ali no lago. Em teoria, o porteiro ele não poderia te impedir de acessar porque é uma área pública, tá? Agora, ele pode sim tomar nota, ter o controle do acesso de quem está entrando, até por uma questão de segurança, que ali é uma área fechada, né? Reservada, tá. E aquele tal caso, você pode sentir vontade de ir ali no lado, o cara pode não te impedir. Mas vai dar uma vontade, assim, por coincidência do segurança ir atrás de você para dar uma volta no lado também. E assim,
é aquilo, tem que ser muito xarope para ficar batendo boca com o porteiro, né? Falar, eu tenho direito de entrar. Mas, em teoria, é isso, tá? Outra coisa importante, todo lote faz frente para via pública, tá? Então, quando você faz um loteamento, tá? O que que vai diferenciar? Ele ser aberto ou fechado, na verdade, todos eles são abertos, e aí o que existe é uma concessão para você ter um controle de acesso, aí você faz esse fechamento no loteamento. Entendi. Então esse fechamento ele é permitido. Ele é permitido. Ele não é ilegal. A pessoa pode fechar o loteamento dela, beleza? Com autorização da prefeitura do controle de acesso. Beleza. Tá? Eu estou construindo aqui um raciocínio, gente, mas vai acompanhando aí que vocês vão ficar craque no assunto, tá? O que acontece? Existe, então, o loteamento onde eu moro. Por exemplo, lá fala que é bairro Taboão, loteamento Mosteiro. Jardim Mosteiro. Então, normalmente, se você for ver, pegar no cadastro lá do IPTU, normalmente ele traz bairro e loteamento. São coisas diferentes, tá? Aí, vamos lá. Só amarrando. Então, um lote, quando você faz um parcelamento, um desmembramento, todo lote ele vai fazer frente para a via pública, independente de ser lá onde eu moro, que eu já saio, eu já estou na rua, ou então dentro de um alfaville, né? Dentro de um loteamento que a gente conhece como fechado. Tá? Perfeito. O que acontece? A lei, ela fala que você não pode, e aí é o primeiro item que exige cuidado, que a gente vê muito, muito problema a respeito, é que a lei ela fala que você não pode ter alienação de fração ideal de um lote. O que é isso? Traduzindo. Você não pode pegar um lote e vender um pedacinho desse lote para uma terceira pessoa, sem estar devidamente desmembrado, loteado, enfim. Tá? Seria uma venda informal, né? Ele pegar um pedaço de um lote que, vamos supor, um lote de 200 metros quadrados, ele tem lá esse lote de 200 e ele vai vender 50. Não pode? Acontece. Não, acontece, mas não pode. Não pode. Inclusive, pela lei não pode. Negócio que fala a gente vai tratar um pouco mais à frente aí quando a gente fala da parte dos crimes, certo. Porque fala que é crime contra a administração pública, né? E é justamente nesse processo que muitas vezes acaba surgindo o processo de favela. Porque você tem um lote de 200, aí compra esse lote de meia, né? O famoso de meia, que também é outro palco aí perfeito para dar problema. E aí, tem meio lote, ele tem um filho, divide para o filho, e aí começa aquele rolo, porque já era 200, virou 100, que já está errado o lote de 100 metros, e aí o de 100 vira 50, vira 25, fica um monte de barracão, aquele cortiço, e aí realmente acaba perdendo a mão, né? Então, sim, na verdade, você quer desdobrar, quer comprar de meia, então formaliza direitinho, para você não ter nenhum problema e não cometer nenhum crime aí por conta da não observância aí dessa 6766, tá? Perfeito. Bom, se você... Eu vou falando aqui, Gabriel, qualquer coisa você vai me... Não, eu tô ó, então assim, ó, vamos aproveitar, já temos um comentário aqui. E na área rural, quando é permitido... Ó, eu não sei, hein, Igor, você que vê aí. Tá. Quando é permitido lotear? Caso haja loteamento, qual o mínimo para fazer? Isso. O que acontece? Vamos lá. Primeira coisa, a diferença entre loteamento e desmembramento. Tá? Boa. O que acontece? Desmembramento é quando eu tenho um lote, lembra que eu tenho uma gleba, na verdade. Tá? Uma gleba. O que é gleba e o que é lote? A gleba é a área original desprovida de toda a parte de infraestrutura. Você vai lotear, vai trazer toda a rede, toda a parte de infra e você vai picar. Quando você pica, passa a se chamar lote. Tá? Em resumo, bem grosseiramente, é isso. Tá? O que acontece? O loteamento, então, isso daí é um desmembramento. O loteamento, ele é quando você tem essa área, você tem um sítio muito grande, essa gleba muito grande, e você vai abrir rua. Você vai abrir rua. Você lembra que eu falei, por isso que eu tinha começado a falar, que todo lote faz frente para uma via pública? Sim. Então, aquela área que é uma área particular do seu sítio, você vai picar
e aí você vai fazer vários lotes e aquele trechinho onde vai passar a rua, como ela é uma área particular, ela vai ter que passar a ser pública. E a prefeitura vai ter responsabilidade sobre manutenção e tudo mais sobre essa área, porque ela é pública. Tá? E a iluminação, coleta de lixo, sarjeta para escoamento de água pluvial, acaba sendo responsabilidade do poder público, né? Tô errado? Não sei, eu tô supondo. É isso mesmo. Então, hoje, se você vai fazer um loteamento, você já tem que deixar uma previsão de toda a parte de infraestrutura, deixar drenagem, esgoto, pavimentação, iluminação, esgoto, não sei se vai aqui, você deixa toda a infraestrutura, aí você vai falar assim, prefeitura, toma tudo isso daí e ela vai, de fato, liberar esses lotes, tá, que você fez. Né? Então, por quê? Quando você tem um sítio, né, uma área grande, é muito mais fácil você vender parcelas menores, que às vezes o montante de cada parcela é menor, mas no total você alavanca muito o seu potencial de ganhos. Então, imagina, você tem uma área grande. Por que entra o crime contra a administração pública? Você tem esse sítio, você recebeu de herança. Vejo muito isso acontecer. Você fala, tem essa área, vou picar e vou vender. E aí, o que acontece? Você pica, vende, aí aquela rua que você abriu, que você só passou a máquina lá, começa a ter buraco, começa a ter esgoto a céu aberto, onde o pessoal vai reclamar? Na prefeitura. A prefeitura fala assim, o que eu tenho a ver com isso? Reclama lá do Gabriel que te vendeu. Eu não tenho nada a ver com isso. Tá? E aí, assim, o que acontece? Voltando lá para a questão. O imóvel rural, você pode sim fazer um loteamento. O que você tem que ter a observância é que existem os módulos mínimos de área rural. Deixa eu explicar um pouco melhor. Muitas vezes a primeira coisa que você tem que ver é se essa área rural ela está dentro de uma área de expansão urbana. O que é isso? Aqui em São Roque, por exemplo, praticamente toda a extensão do município, ela existe essa previsão de expansão urbana. Tá? Para eu conseguir comprovar que eu tenho uso rural, e o pessoal quer ficar pagando rural porque o ITR é muito mais barato. Muito baixo, Então, o que acontece? A prefeitura chega uma hora, ela vai cadastrar o imóvel como urbano. Uma hora ou outra vai chegar lá para eles. Se eu quiser continuar como rural, eu tenho que comprovar para a prefeitura que eu tenho alguma produção agropecuária, né, que eu tenho uma inscrição como cadastro rural para que eu possa funcionar. E aí você vai fazer a observância desse loteamento de forma normal, porque, único detalhe, só fazer essa observação se ele está presente nessa situação de hoje ele ser rural, mas ele estar cadastrado como urbano, tá? Não sei se expansão urbana, né? Isso. Tá? Então, só para a gente continuar aqui, gente, o conteúdo, qualquer coisa você vai controlando aí, tá? Se deixar, eu falo. Então... Ô, Igor, só vou fazer uma pausa rapidinho que o MH Pone, não sei como pronunciar exatamente, mas ele falou como fazer um CND de obra de uma casa de 10 anos de uso. Não é bem o tema da nossa live hoje, a gente fugiria muito do assunto. Se você quiser, me chama depois da live no inbox, eu respondo você lá, porque essa obra está em período decadencial, a gente tem alguns documentos para comprovar a decadência, tá? Essa parte consigo te responder tranquilamente, mas aqui a gente vai desviar muito do nosso assunto proposto se a gente entrar nessa seara. E aí deixaremos de aprender com o Igor. Então, Igor, me chama lá em box depois que eu respondo, sem problema nenhum. Então, acho que ficou respondido, né, para Simone, né, que o pior foi, né, que é esperar o prazo de decadência. Aí depois é só chamar o... o pior que é esperar já foi, já. Então, ó, para Simone ficou respondido, né, na área rural, quando é permitido. Isso aí é plano diretor, né? Ver o zoneamento, se está em região de expansão urbana. Se não tiver, também é possível, né Igor? É possível. Tem que observar um mínimo rural, tudo direitinho, porque se você vai dividir em área rural e ele não é urbano,
Ou é urbano ou é rural. Se é urbano, se é rural, você tem que respeitar o módulo mínimo, tá? O módulo mínimo rural. Tá? E o Bom, módulo... claro que cada prefeitura, cada localidade vai ter a sua particularidade, mas a grosso modo é isso. Sim. Vamos complicar mais um pouco o assunto que a gente está falando. Então, eu tenho um lote de frente para uma rua normal, em um lugar aberto, e esse lote, se eu quiser vender ele, comprar de meia, o certo é, a gente pode até comprar de meia e eu vou explicar isso direitinho. Porém, vamos entrar já, vai. Quando a gente compra esse lote de meia, eu vou comprar um lote com o Gabriel, tá? E aí a gente falou, Gabriel, vamos ali comprar um lote? É totalmente plausível que a gente compre um lote para fazer uma sociedade. A gente compra um lote e faz uma única casa. E o que a gente é? Sócio. Onde eu entro com 50%, o Gabriel com 50%. Tá? O que é muito comum, e aí já começa a ter o primeiro problema. Quando você compra um lote, eu compro um lote com o Gabriel, aí eu falo, Gabriel, eu vou começar a minha casa aqui. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar aqui do lado esquerdo e você fica do lado direito. Tá bom? Tá bom. Isso de boca. E aí eu vou lá e faço um barracão para mim. O que acontece? Se algum dia eu quero vender esse barracão que eu fiz, o Gabriel fala assim, viu, Igor, cadê os meus 50% dessa parte aí que você vendeu? Porque a gente é dono de 50% de tudo, tá? Isso aí já aconteceram casos, assim, broncas bem boas, do cara faz um barracão do outro lado, ou o Gabriel faz uma mansão, né? E aí o que acontece? O Gabriel vende a mansão dele lá, pegou 1 milhão. Eu falo, Gabriel, eu cresço o olho, meu barracão não vale nada. Ô, Gabriel, viu? A gente me dá metade. Me dá metade. Ou você quer que eu assine? Pera lá. Ó, então, viu, Gabriel? Poxa, eu tô precisando de uma grana, uma mão lava a outra. Viu? Me dá aí 15 mil que eu assino para você. Se você começa a ficar refém, porque às vezes é o tipo de coisa que é chato, mas acontece bastante. Eu posso fazer um complemento? Manda ver. E aí você me corrige se eu estiver errado. Mas uma coisa que eu vejo que acontece. Às vezes você tem um lote, vamos supor, de 250 metros quadrados. Se você for desmembrar ele, vai gerar 2 frações de 125. Aqui onde eu atuo, isso não pode, porque o lote mínimo é de 175. Então, a gente não poderia desdobrar o lote. Eu tenho lá 250, não pode virar 2 de 125. Mas o que pode ser feito? Eu e o Igor compramos um lote e na matrícula vai constar que 50% é meu e 50% é dele. Só que não fica especificado onde é meu, onde é dele. É como ele acabou de falar, é 50% de tudo. Então, chega numa situação que eu faço uma mansão e tal, e eu vou vender, ele fala assim, é 50% de tudo. Então, esse seu 50% é meu também. Quer ver outro problema? Isso daí você já cantou a bola outro dia? Desculpa, eu te cortei, mas Tudo bem. Você já cantou a bola? Você faz sua mansão lá, 2 milhões, apareceu o comprador, você está todo feliz porque você vai entrar na grana, e aí você descobre que, poxa, mas o lote, gente, unidade mínima é tudo que está dentro do lote, não existe meio certo, ou está certo ou não está. Se o Gabriel, ele está lá na metade dele, e eu estou na minha, ele fez a mansão dele tudo direitinho, chamou o melhor arquiteto, engenheiro para fazer a obra dele e tal, vender essa obra, 2 milhões. E aí ele descobre depois que ele vai precisar regularizar. Só que o que acontece? Aquele meu barraquinho que eu fiz, aquela bicharia lá, eu fiz, não estou obedecendo um recuo, está tudo irregular. Aí o que acontece? O Gabriel vai ficar a ver navios porque não é possível fazer a regularização. Não tem como fazer meio certo. Ele vai estar vinculado comigo até o dia que eu conseguir regularizar essa construção de alguma forma. Ô Igor, eu posso... Bruno, eu vou ler seu comentário e a gente vai responder, tá? Então, assim, Igor, eu vou contar já, porque como você falou dessa situação, o único desdobro que eu peguei na minha vida, a situação era essa. A pessoa tem lá o lote,
era um lote grande, é um lote grande. Ela pôs um muro no meio e construiu aqui e construiu do lado esquerdo e construiu do lado direito. E vendeu aqui. Então ela vendeu, mas como não estava regularizado nada, vendeu de boca. Deu entrada, piriri, aquela coisa. Aqui do lado esquerdo, a pessoa recebeu a casa todo certinho. Tinha recuo frontal, tinha afastamento lateral, tinha recuo nos fundos, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, coeficiente de permeabilidade. Tudo correto. O total. Total. Não cobriu a garagem, porque também na nova lei aqui não podia, tal. Tudo certo. Do outro lado, a mulher já fez um puxadinho lá no fundo e já fechou junto com a casa e uma garagem de laje e, putz, aquela coisa, né? Então, aí me chamaram para regularizar. Putz, a pessoa que tá toda certinha, ela não... Eu resolvi isso, né? Teve alguns macetes dentro da lei que a gente usou para poder resolver essa situação, mas num primeiro momento, o que aconteceu? A pessoa não podia regularizar lá, não podia ter a casa dela, porque para ter desdobro de lote, as construções existentes precisam estar regularizadas e com a BITSE. Projeto aprovado e a BITSE. Aí você consegue o desdobro, né? Quando tem construção. E aí, nesse caso, a pessoa toda correta, ela não podia tirar o documento dela, porque a outra fez tudo lá do jeito dela. A gente conseguiu resolver, porque a gente conseguiu comprovar a existência antes de 2012, e daí em 2012 isso era possível fazer. A lei estava desatualizada, isso aconteceu antes. Então, graças a Deus, a gente conseguiu, por conta que a gente conseguiu provar que isso aconteceu antes de 2012. E aí, a gente, né, o processo está em andamento, inclusive, mas eu sei que vai dar tudo certo. E é isso. Então, bom, já contei minha história. Uma outra situação dessa, também que acontece, muito comum, é o seguinte: você está numa cidade que você pode encostar a construção somente um dos lados. Só em um dos lados. Você tem que deixar recuo obrigatório em um dos lados. Então, a totalidade da construção, você tem um dos lados que atende. Só que, por qualquer motivo, essa casa ela foi separada. E de uma casa fizeram duas. Sim. E aí, o que acontece? Você entra com um pedido de desdobro. Só que ela já encostava em um dos lados. Quando você faz o desdobro, uma das casas não vai obedecer ao Código de Obras, de Lei de Uso e Ocupação do Solo. Então, quando você faz qualquer processo de desdobro, gente, é importante, você vai identificar. Eu tenho um lote, eu vou desdobrar em 2 ou em 6, tanto faz, tá? Você vai identificar a situação atual e situação pretendida. Situação pretendida é a seguinte: Igor vai ficar com um lote de 200 metros quadrados e 80 metros de construção. Gabriel vai ficar com outro lote que vai ter 300 metros quadrados e 200 metros de construção. O desdobro, ele não precisa ser... o lote, ele não precisa ser um retângulo certinho, viu, gente? Você pode ter um formato, curva, fazer um formato todo desenhado sem problemas. O que ele precisa ter? Área mínima, de acordo com o zoneamento, tá? E frente mínima. O que é legal trazer? A própria Lei 6766 fala que a testada mínima é de 5 metros e área mínima de 125 metros quadrados. Tá? Isso da lei federal. Existem algumas exceções em área de interesse especial, quando é habitação popular, enfim, que é o único caso que existe uma exceção dessa metragem aí que eu comentei, tá? Mas em via de regra é isso: frente mínima e área mínima. O que acontece da testada para o fundo, aí já é problema do proprietário, tá bom? Bom, só continuando, por conta dessas coisas que a gente falou, que dá muito problema, isso daí, gente, é tudo caso prático que já aconteceu, eu já vi, né, acontecer. A esposa, vocês sabem que é advogada, ela trabalha muito bem com essa parte imobiliária.
E muitos desses galhos, às vezes, acabam chegando lá no escritório, né? Do cara não conseguir regularizar porque o outro está irregular, porque o cara vendeu a casa e o vizinho cresceu o olho em cima dessa venda, ou se recusou a assinar, tá? Por isso, e fora esse sistema do parcelamento, porque eu divido com o Gabriel, tenho lá os meus 125 metros quadrados, daqui a pouco eu pego uma área, eu dou para minha irmã, vendo para um amigo uma parte, aí o negócio realmente perde controle. Então, a lei, ela prevê realmente assim crime, tá? Crime que ele fala. Somente o fato de eu prometer vender, fazer um panfleto ali de venda, né, já configura crime. Reclusão de 1 a 4 anos de xadrez. Então, Era assim, de, vamos era procurar de, que era de 1 a 5, não era? Não, Uma, isso daí é quando você tem o crime de considerado novo. qualificado. Tá. Então, assim, a lei fala de 1 a 4, e quando você tem o crime qualificado, que é quando você, de fato, consolidou essa venda, aí ele já entra qualificado. Aí você pega mais um tempinho aí de xadrez, né? Tá louco. Tá? E multa, né? Tá? Bom, só para entrar aqui nessa separação aí de lei que eu tinha falado. Então, via de regra, você não pode alienar a fração ideal. Primeiro você desdobra e você depois você desdobra e depois você vende esse lote parcelado. Se Certo. caso eu quiser comprar junto com o Gabriel, eu compro, só que a gente entra na condição de sócios, não de meeiro. Meeiro é um termo, né, claro, é reconhecido, mas é um termo mais popular, acredito eu, tá? Bom, o que acontece? Por isso que em 2017 surgiu uma lei que ele fala condomínio de lotes, né? Então ele permitiu para que a gente fizesse, porque qual que é a diferença de loteamento e condomínio? Só para trazer aqui rapidinho. Loteamento, eu compro um lote, esse lote, independente de ter a portaria lá ou não, ele é de frente para uma via pública, e nesse lote eu vou poder fazer o que eu bem entender, tá? Isso é um loteamento. O condomínio, eu já compro coisas prontas, tá? Então, falo assim porque é minha forma de falar aqui de um jeito mais fácil. Quando você Certo. compra uma casa em condomínio, é a mesma coisa que se fosse um apartamento, que às vezes o apartamento é mais fácil de visualizar. Você compra uma fração ideal, onde você tem uma área privativa e você também tem uma área comum. Então, o condomínio, você tem todo aquele arruamento, o salão de festas, a piscina, a guarita, ela é uma área privativa. Então, se você chegar na portaria do loteamento, em teoria, você pode entrar para dar a volta ali no lago. No condomínio, não, porque ali dentro é particular. Isso até Entendi. 2017. Entendi. Até Tá? Então, por 2017. É, tá? E Aí a de... gente vai Não, complicar. ô Só que o Igor, que posso, acontecia? posso fazer um O que pause rapidinho? Porque tudo que você está falando, o Bruno ele falou assim: Gabriel, falem sobre o condomínio de lotes para gerar duas matrículas menores que o mínimo municipal. Eu acho que deve ter alguma coisa aí parecida, não? Estou enganado? Não, eu não sei se eu entendi direito a pergunta. Você fazer o condomínio de lotes para. Ó, o que acontece? O condomínio de lote, você está fazendo. Vamos lá, só para. Eu acho que vai ficar explicadinho, aí eu volto nesse caso. Legal. Tá. O condomínio, qual que era a deficiência dele? Tá? Você compra uma casa dentro de um condomínio. Aí você vai falar assim, pô, mas agora eu quero fazer aqui minha varanda gourmet, eu quero fazer uma piscina. E aí, o que acontece? Como eu te falei que você compra uma área privativa e uma área comum, ele vai considerar, depois ele vai constituir uma fração ideal do todo. Então, vamos falar que você comprou uma casa, num loteamento que são 20 casas perfeitamente iguais, só para facilitar a nossa conta, e que você é dono de um. Então, lá na sua matrícula vai falar que o Gabriel comprou a casa com tantos metros quadrados de área privativa, tantos metros quadrados de área comum, e que isso corresponde a 1/20 do total. Perfeito. Isso.
Quando você chama para fazer aquela churrasqueira, aquela varanda gourmet, o que acontece? Você está aumentando a tua área construída, privativa. E se você aumenta e você tem uma fração ideal do todo, automaticamente, quando você aumenta a tua área, proporcionalmente você tem uma fração ideal maior do que todas as outras 19 casas. Então, o que acontece? O condomínio, ele tem uma característica da impessoalidade. Porque você não pode modificar, né? É muito claro, assim, quando a gente fala dessa impessoalidade, casa, às vezes, é mais tranquilo, e aí depende do regimento e tal, né, na verdade, a convenção ali do loteamento. Mas casa é mais tranquilo. Mas pensa, um prédio, né? A gente mora num prédio, eu moro no apartamento de baixo, você mora no apartamento de cima. E aí eu decido que eu gosto de roxo, eu quero pintar a minha frente de roxo. Não pode. Porque ali existe uma regra. Existe um bem comum ali que tem que ser preservado todos os bens comuns. Então, o condomínio tem essa característica da impessoalidade. Eu não posso fazer... dentro, eu posso pintar minha casa inteira de roxo, não tem problema. Fora, não. Sim. Tá? E aí, mesma coisa. Eu não posso fazer ampliação, porque você vai zoar a documentação de todos os 19 vizinhos seus. Porque se você aumenta uma parte, é como se você aumentasse uma fração de todo mundo, só que não tem como fazer isso. Então você diminui a fração de todo mundo, você aumenta porque você aumenta a sua. E diminui a de todos os outros. É. Então, vamos lá. Aí, o que aconteceu? Como isso daí surgia muito galho, o pessoal reclamava por conta da insegurança jurídica do loteamento, né? E aí tem algumas outras questões aí também que dá pano para manga quando a gente trata com loteamento. Surgiu a figura do condomínio de lotes. Onde o condomínio de lotes, ele fala o seguinte, ele reconhece a figura do lote, né? Um lote, porque o lote é onde eu vou fazer o que eu bem entender. E aí, só que ele é um condomínio. Da portaria para dentro, todo aquele arruamento, ele já é uma área privativa de área comum. Não é mais da prefeitura. Não, ali dentro é condomínio. Condomínio que tem ali tudo é tudo do condomínio, tá? Certo. E aí o que acontece? Quando a gente faz o condomínio de lote, você tem uma fração, uma área privativa que é o teu lote, e você tem a área comum que é a rua, a portaria, a área de lazer e tal. E aí você tem uma fração ideal correspondente ao lote. A construção, falando aqui para a gente formalmente, ela entra como um acessório. Entendi. Então, eu não estou alterando a minha fração, porque a minha fração é sobre a área de terreno. Tá? E aí, respondendo à questão, é aquele tal caso. Eu acho que isso daí existe até algumas discussões, porque existe a lei federal que trata do condomínio de lotes, né? Mas o que acontece? Para que ela seja implementada, tem que existir também uma adequação da lei municipal para que haja, para que você possa, de fato, implementar um condomínio de lotes aí na sua cidade. E aí, eu já vi prefeitura que, assim, de fato, ela autorizava, porque é um condomínio, em via de regra, não ficaria fechado, porque o condomínio está dentro de um lote, o lotão único, e aí ele interpreta que você poderia fazer uma fração menor do que é especificada, porque é um condomínio. Outras prefeituras, elas já falam que isso daí já aconteceu, tá? De eu pedir informação, ela fala que isso daí é uma forma de você burlar o sistema, a lei de parcelamento do solo. Então, ela não permite. Então, sempre fica a orientação, gente. Quando a gente lida muito com lei municipal. Então, vale a pena a gente perguntar, porque às vezes a gente dá uma orientação baseada no que funciona aqui em São Roque ou em Jundiaí. Você vai, assume compromisso com o cliente em cima disso que a gente está falando, e aí quando você chega na prefeitura da sua cidade, você descobre que não era bem assim, né? Olha, uma coisa que eu acho assim, é difícil, mas funciona demais. E por que eu digo difícil? Porque dá pelo menos para mim, é uma dorzinha no estômago, que é o seguinte, muitas vezes você tem às vezes me aparecem uns casos tão particular, umas coisas tão diferentes,
que eu leio o plano diretor, eu não encontro ali exatamente o que eu estou buscando, né? E aí o que eu faço? Eu ligo na prefeitura para falar com o técnico avaliador, com o engenheiro, com alguém da prefeitura, falando assim, olha, eu tenho uma situação assim, assim, assado, eu não achei a legislação sobre isso no plano diretor do município, nem no Código de Obras. Você poderia me dizer? Às vezes, você pega o cara de bom humor, ele te explica. Às vezes, você pega ele de mau humor, ele te explica também te dando coice, mas ele te explica. Vai de você, vai de você, fica tranquilo, né? Você abstrai o coice, porque geralmente eles são meio... Eles são super legais, mas às vezes não tem muita paciência. Então, é que nem o Igor, eu acho essa sua colocação perfeita. Você, às vezes... E aqui, olha, no meu nicho, na minha região de atuação, eu tenho cidade vizinha que aqui é de um jeito, aqui é do outro. Né? Então, realmente, às vezes, o melhor caminho é você antes, se você tem uma situação muito particular, de fato, averiguar com um técnico responsável que vai avaliar o processo. Uma coisa que eu falo muito também, Gabriel, para quem está entrando aí nessa área de regularização imobiliária, exige sim o conhecimento de legislação. Né? E muitas vezes a legislação municipal aplicada para aquele local. Então, Perfeito. sempre o primeiro processo vai ser o mais difícil. Porque é o primeiro que você vai ter que correr atrás de informação. Você resolveu os outros eles vão ser praticamente repetição. Claro, cada um vai ter sua característica, mas o caminho das pedras você já conseguiu montar. Né? Então, essa questão de perguntar, poxa, o pessoal está lá, pergunta mesmo, vai lá, pergunta. Às vezes eu tenho dificuldade com funcionarismo público, né? Às vezes eu ligo para algum arquiteto e falo, eu sou arquiteto também, e surgiu uma dúvida, você pode me ajudar? Às vezes o cara está com uma vontade, tudo bem, ele não me conhece, mas eu também não conheço, desliga e liga para o próximo e alguém vai querer te ajudar. Exato. Nossa, nossa, isso é muito verdade. Isso é muito verdade. E se a pessoa não quer te ajudar, é porque nem condições ela tem. Porque quem sabe das coisas e tal, a pessoa ajuda, a pessoa fala. Ela sabe, ela não precisa provar nada para ninguém. Ela fala. Então, legal, gostei desse parênteses, concordo muito. Então, bom, o que acontece? Eu separei aqui, Gabriel, uns documentos. Eu sempre gosto de mostrar para o pessoal algumas coisas. Eu só queria passar direitinho. Isso daqui era um lote... Deixa eu virar aqui. Esse daqui era, na verdade, não é nem um projeto de desdobro. Era um estudo que eu tinha feito para fazer 2 prédios, tá? Eu até peguei esse caso aqui, porque esse lote é o mesmíssimo do que eu tinha feito uma postagem sobre desdobro. Eu dividi esse lote em 6 partes. Na verdade, eu remembrei ele e estou pedindo para fazer em duas áreas só. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer, por questão comercial, enfim, 2 torres, Torre A e Torre B. Tá? E o que acontece? Eu tenho que deixar toda uma questão de recuos, né? Enfim, de cada um desses lotes para eu conseguir otimizar. Então, o que eu fiz? É um lote de esquina. Eu deixei aqui as vagas na frente aqui também, 12 vagas mais 12 vagas. E o desdobro desse lote, vamos ver aqui, acompanhar na caneta aqui, ó. O que eu fiz? Eu fiz esse corte, ele vem, vira um pouquinho, vai para o fundo, vira toda essa parte aqui atrás, até encostar nessa lateral. Ou seja, eu não preciso ter um lote regular para eu poder fazer esse desdobro. Eu posso desenhar o lote de acordo com a minha necessidade. Né? Eu poderia fazer um lote quadrado aqui? Poderia, mas vai me faltar vaga de garagem. Eu quero viabilizar esse empreendimento. Tá? Então, nossa, genial isso. E área mínima, eu posso fazer o que eu quiser. Nossa, gente, de verdade, olha isso, porque isso é muito da hora. Porque assim, muitas vezes você pensa em desdobro de lote, você pensa em divisão por 2. Isso é um exemplo prático
de que não precisa ser assim. O que você precisa garantir? Que esteja respeitando os afastamentos, que você tenha taxa de ocupação, esteja dentro da taxa de ocupação máxima, esteja entre o coeficiente de aproveitamento máximo e mínimo e respeite o coeficiente de permeabilidade. São essas as regras e o lote mínimo, o tamanho de lote mínimo. São essas as regras. E os índices construtivos. Isso aí. E aí, você garantindo isso, você recorta o lote, se eu bem entendi, do jeito que você quiser. Isso mesmo. E aí, o que acontece? Esse daqui, na verdade, eu peguei só porque, como saiu um desdobro, tá abrindo aqui, ó. O que acontece? Isso daqui é um memorial descritivo de desdobro. Esse daqui era exatamente desse lote, mas quando eu dividi ele em 6 partes, tá? Então, não corresponde com a planta. O que acontece? Eu coloco aqui a situação atual existente do imóvel e a descrição perfeitamente descrita, ponto e vírgula, com o que está na matrícula, tá? Certo. Não imóvel. Tenta descrever do seu jeito, não. Faz um Ctrl-C, Ctrl-V. Tá? O que acontece? Copia e cola não, você vai ter que escrever na unha mesmo, mas enfim, ponto e vírgula. Situação pretendida. Aqui eu posso descrever quantos lotes eu quiser. No caso aqui, como a situação original era o lote 2, eu separei como lote 2A, né? 2A da quadra 31. Depois aqui, lote 2B, lote 2C, lote 2D, lote 2E, tá? Que eram 5 partes. E aí eu vou fazer a descrição como eu quero que cada área resultante vai ficar. Então, se eu pegar esse lote C, ele vai falar que é um lote de 250 metros. E aí toda a descrição do lote, tá? A prefeitura, quando ela aprovar esse processo, ela vai me dar esse documento aqui, ó, que é tá abrindo, certidão de desdobro, tá? E aí ela vai fazer ela, por sua vez, vai copiar a minha situação pretendida aqui, lote 2A, 2B, 2C, toda a área, inclusive o 2E, e é esse documento aqui que depois eu vou levar no registro de imóveis para que seja feita a abertura de novas matrículas a partir desse desdobro. Legal? Perfeito. Nossa. Tá? O que é importante te falar? Você quer fazer um desdobro. Vamos complicar um pouquinho mais. Eu estou jogando informação. Complicar um pouquinho mais. Você vai fazer um desdobro, mas em um dos lotes ou nos 2 lotes tem construção. Não tem meio certo. Como você vai ter que fazer o apontamento na matrícula, para que lado ficou? Ficou para o lado lote 2A ou 2B, aquela construção que tem lá no local. Então, a gente tem que fazer a regularização da construção. Regularizou. Para você mandar para o registro, ele não vai aceitar, porque a construção vai incidir a dúvida do nosso colega lá da CND, da Receita Federal. Então, sempre tem construção, a gente tem que tomar o cuidado de regularizar a construção também para poder fazer esse apontamento na Receita. O cuidado, então, que tem que ter é o seguinte: o cliente te chama para fazer o desdobro. Você chega lá e tem construção, vende um serviço a mais para o cara, entendeu? Não, e assim, até porque não tem jeito. É isso, o cara tem que regularizar a construção antes. Tanto na prefeitura, aprovar projeto e habite-se, vai precisar recolher os impostos na Receita Federal, que nem o colega perguntou, CND e tal. Vai averbar em cartório, vai pegar a matrícula averbada para daí começar o desdobro, tá certo? Correto o raciocínio? Eu não acompanho aqui, mas para eu fazer o desdobro é necessário que eu pegue a matrícula da situação atual, até para a prefeitura poder comparar no meu memorial descritivo a situação atual com aquilo que está registrado. Perfeito, tá? perfeito. Se eu a lei aqui, gente, em cima disso que o Gabriel comentou, Lei 6766, ele vai falar, inclusive, dessa questão da obrigatoriedade do registro, tá? Então, eu tenho que orientado, registro, aqui, ó. Ô Igor, rapidinho. Claro. Bruno, a gente abordou a questão que você perguntou, mas, ó, live vai ficar gravada,
Então, tá mais, a gente discutiu isso mais ali por volta dos 35, 40 minutos, mais ou menos. Então, tomara que dê certo aí. É isso, enquanto você abrir aí, eu já interagi. Aqui no susto, para ser sincero, mas Não se você achou? olhar lá, ela é questão de você estar devidamente. Aqui, ó, vamos lá. Registrado. Ele fala o seguinte, ó. Disposições penais constitui crime contra a administração pública, que era o que a gente está falando. Dar início, de qualquer modo, efetuar loteamento ou desmembramento de solos para fins urbanos, sem autorização do órgão competente ou em desacordo com as disposições previstas. Tá? Perfeito. Dar início, efetuar desmembramento ou loteamento, sem observância de determinações no ato administrativo. Fazer vincular proposta, contrato, prospecto, ou seja, que eu falei, só de eu fazer um panfletinho de picar lote. Às vezes é muito comum você ver o pessoal cola aquelas placas em poste, né? Vendo lote, né? E aí você vê que realmente crime, irregular. é crime. Aqui, ó, crime. Reclusão de 1 a 4 anos, que eu tinha falado, tá? 5 a 50 vezes. Ele é qualificado quando eu faço, de fato, a venda. Se concedido por meio de venda, né? Ou os outros instrumentos que interessem que manifestem a intenção de vender, né? E o que acontece? Quem que responde para isso? Todo mundo, tá? Proprietário, loteador, você engenheiro, arquiteto que participou, vai todo mundo ter que responder aí no mínimo vai dar uma dor de cabeça, né? Acho que travou aqui, não sei Aí, se Igor, lá. Qual o artigo que eu estou mostrando? Se aqui eu estou no 51, ele vai fazer aqui, ó, artigo 50. Tá? Dá uma olhadinha lá nessa lei, que é bem legal. Ela não é muito complexa, e vale a pena dar uma olhada, que ela realmente tem bastante coisa, não só interessante, mas importante para a gente, né? não, eu gostei, eu tava vendo lá, gostei demais. Tá? Gente, vamos ver aqui, porque a gente já está indo para 1 hora de live, né? E o que acontece? Só para eu comentar aqui de alguns casos que a gente tinha comentado. E outra, vocês não precisam acreditar só em mim. O Google está cheio de casos de conta de lá. Depois, se vocês quiserem, dar uma olhada lá. Mas o que é muito comum a gente ver? Os problemas de ordem prática, né? Por falta da observância dessa lei. Como a gente falou, eu fazer comprar um lote meado com o Gabriel, na hora que ele quer vender a parte dele, eu cresço o olho. Isso daí dá problema. Eu fazer uma construção irregular e eu complico o Gabriel, porque o Gabriel não vai nem conseguir fazer a aprovação do projeto dele, porque não é possível regularizar o lote como um todo, porque o lote ainda é um único lote, para fazer essa documentação. Então, eu sacaneio com o Gabriel porque eu fiz de qualquer jeito. Tá? Outro problema, né? Você, de fato... Outra coisa, vamos falar aqui, ó, que isso daí acontece também, Gabriel. Você é meu sócio no lote, porque a gente comprou o lote de meia. Só que o que acontece? Você tem qualquer problema, uma ação trabalhista, responde qualquer processo na justiça. O que vai acontecer? Esse lote seu, ele pode ser bloqueado. Ou seja, e se bloqueia. Você bloqueia 50% do lote, você me complica. Então, isso daí realmente é muito, muito comum, tá? O que acontece? Que a gente já viu, inclusive até a Dani, minha esposa, entrou aqui e ela tem até caso prático lá em Minas, na cidade dela, no cara que fez um loteamento, tinha lá essa área de terra grande, um sítio, uma fazenda quase, e o cara vai picar para vender. E aí o que acontece? O cara sai picando, sai vendendo, começa a dar aqueles problemas, o pessoal vai reclamar na prefeitura. A prefeitura fala assim, vai lá e reclama com o cara que te vendeu, não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso, E aí, só que o que acontece? Já está consolidado ali uma urbanização ali naquele local, né? Sim. E aí, muitas vezes, a prefeitura, o que acontece? O pessoal vai e começa a construir regularmente, e aí começa a pipocar a construção,
E a prefeitura fala assim, uai, tem essa galera, eles estão com problema, já está consolidado. Vamos aceitar essa situação que está lá, porque já está. E aí, o que acontece? A prefeitura vai e abre cadastro, porque, afinal, não adianta ela querer cobrar. O IPTU está no nome do vendedor, o IPTU, da área maior, o todo. Sim. Tem lá, o cara picou em 200 lotes, tem 200 casas lá no lugar, tudo irregular. Você acha que a prefeitura lançar o IPTU no nome do vendedor, o vendedor vai querer saber de alguma coisa? Vai nada. Vai nada. E aí o que acontece? A prefeitura, então, ela fala assim, beleza, eu vou aceitar que se faça o cadastro dessas áreas, porque eu também tenho recolhimento, e aí, beleza, já está lá, eu vou acabar tendo que engolir esse negócio. Só que a prefeitura, ela vai e entra com essa lei aqui contra o vendedor, Ministério Público. Ela abre IPTU para todo mundo lá, para ela poder recolher imposto, né? Das casas que já se consolidaram lá, ainda que irregular. O IPTU não tem nada a ver com regularidade construtiva. O IPTU ele é para recolher imposto sobre construção, sobre imposto predial território urbano. Se está regular ou não, não interessa. Você vai pagar imposto. Isso. E aí... Então, ela faz esse procedimento, recolhe imposto das novas construções irregulares, porém, cai de pau no... Cai de pau no lotador. É a Lei 6766 79. De 79. Antiguinha já. Antiga. Não é tanto não, um pouquinho mais velha do que eu, né? Viu? Mas é justamente isso, tá? O que acontece? Aí a prefeitura vai e notifica. Tem um caso aqui que eu falei assim, que era um caso prático, que eu soube na cidade aqui vizinha, que o cara fez? Ele pegou e picou, começou a vender. Começou a vender, chegou uma hora que alguém abriu reclamação, Ministério Público e tal, bateu lá na porta do cara, o cara falou assim, apertou o botãozinho lá e falou, estou ganhando o meu aqui, não me enche a paciência. E o que acontece? Só que o cara, ele consciente, porque às vezes tem um cara lá que, coitado, o álibi não é desconhecimento não é álibi para ninguém, mas às vezes o cara faz por desconhecimento mesmo. E aí o cara já notificado pelo Ministério Público, já notificado dessas irregularidades para que ele pudesse fazer alguma compensação para a prefeitura, enfim, né? Porque a prefeitura entra contra o loteador. O cara vai continua a vender. O que acontece? Eles levam essa denúncia adiante e vai lá e prende o cara para pelo menos ele parar, né, essa prática irregular aí que existe, tá? Outra coisa importante, quando a gente fala aqui nessa multa de 5 a 50 vezes ou no qualificado de 10 a 100 vezes o maior salário mínimo vigente, isso pode ser aplicado para cada contrato. Tá? Então, se eu tenho um loteamento e eu faço ali pico em 20, se eu vendo 20, eu posso ser penalizado por 20. Eu tô com um problema, eu transmiti o problema para mais pessoas. Então, isso pode realmente ser uma bucha. Gente, é aquele tal caso. É difícil acontecer? Mas acontece. E cabe a gente estar bem orientado, saber orientar o cliente, poder fazer o negócio direitinho, né? Saber o que a lei permite, para também saber as brechas que a lei, ela às vezes permite que a gente faça para regularizar uma situação do cliente, mas conhecimento é tudo. Quem não se atualiza fica para trás mesmo no mercado de trabalho e de repente pode deixar até uma bronca maior aí para outras pessoas, né? Perfeito. É isso. Ô, Igor, perfeito, né? Assim, não tem absolutamente nada para acrescentar nessa questão. Eu acho que a gente pode, né? A gente já está aí há mais de uma hora de live. A gente pode, uma coisa que é muito interessante, umas amigas minhas da faculdade que trabalham com regularização de imóveis fizeram um post sobre isso. Eu achei muito legal e você me falou sobre isso depois, que é diferenciar
loteamento clandestino de loteamento irregular. São coisas Isso. distintas. Uma coisa- Então aí se você puder explicar para nós essa diferença e acho que, né, acho que seria legal para a gente selar esse É, nosso... uma coisa legal para trazer para vocês para a gente entrar nesse assunto, só fazer uma abertura antes, tá? O loteamento ele tem uma característica que é o seguinte: eu vou fazer toda a aprovação, né? Não fiz nada fisicamente, eu tenho lá minha gleba, minha área grandona, e eu tenho interesse de fazer um loteamento. Eu aprovo esse projeto para que de fato depois eu possa começar as obras, tá? Sim, Se eu tenho a documentação aprovada e eu tenho o meu lote demarcado, eu já posso começar as vendas. Tá? A lei me permite, mesmo que lá não esteja implantado o loteamento. Tá? O que acontece? Eu posso, mesmo que tenha lá as estacas, tudo direitinho, eu consigo saber o trecho de terra que eu estou comprando. Mesmo que depois entrar uma terraplanagem, isso ser alterado, é possível sim você começar a vender a partir do projeto aprovado. E o lote lá para eu saber exatamente o meu pedacinho qual que é. Tá? perfeito. E aí é feita a autorização para... Gente, claro, eu estou falando isso daqui bem a grosso modo. Claro que o loteamento é um processo um pouco mais complexo, vai envolver Não, sim. em algumas outras situações, mas abre as vendas. O que às vezes acontece? A prefeitura pode até acontecer dela falar assim: ô Igor, você está loteando? Me dá 20 lotes aqui, eu vou reter, como garantia que você de fato vai fazer esses serviços. Tá? E aí o que acontece? Eu faço toda a drenagem, asfalto, terraplanagem, iluminação e toda a infra, tratamento de esgoto, às vezes precisa, e aí você vai fazer depois, no final, a entrega dessa infra para a prefeitura. E aí a prefeitura vai ter a liberação para você, de fato, poder fazer a entrega dos lotes e para fazer aprovações de projetos, enfim. Legal? Perfeito. Tá. Perfeito. Aí qual que era a pergunta? Lote... Não, mas... Não. Lote irregular. Irregular, exato. Isso. O que acontece? Então, agora, eu posso pedir para a prefeitura para fazer essa infra, eu posso vender e no meio do caminho eu largo mão de fazer. Tá? Então, o que acontece? Aí vamos lá para a resposta. O loteamento clandestino, ele é o loteamento que o cara tem lá o sítio, picou e vendeu sem nem a prefeitura ter conhecimento que ali existia uma intenção de parcelamento. Tá. O cara fez clandestino. O cara foi lá na tora e picou tudo e saiu vendendo. Tudo Fez no facão. Oi? Fez no facão. Fez no facão e saiu dividindo tudo lá do jeito dele, sem observar a legislação, sem observar a metragem mínima, área mínima. Vai largar lá aquela área que vai ter esgoto a céu aberto, aquela beleza. O cara picou e vendeu. E pouco importa, que ele quer o dinheiro no bolso e deixa problema para os outros e os outros que se virem depois. Tá? Esse é o loteamento clandestino. O irregular é o seguinte: eu começo um processo, eu aprovo, demonstro uma intenção na prefeitura de fazer aquele processo, eu começo a vender, porque eu falei que é possível começar a vender depois de documentado. Só que é que nem uma casa, não quer dizer que você pede para construir, você tira o alvará que a pessoa vai construir. Ou que ela vai pesar aquilo que ela pediu. Exato. Né? Exato. No loteamento, mesma coisa. Às vezes o cara pede para fazer uma coisa e faz outra. Perfeito. Fugiu do aprovado, né? Não teve aprovação ou reconhecimento da entrega das obras no final do processo, esse loteamento ele é considerado como irregular. Perfeito. Voltando só para ficar bem completo o raciocínio. Certo. Às vezes acontecia muito o caso a prefeitura reter esses 20 lotes em garantia que o loteador ele vai fazer o serviço. E aí, só que o cara tem lá 200 lotes, a prefeitura reteve 20. E aí, o que acontece? Chega numa hora que o cara vai começar a falar assim: prefeitura, viu, mas agora o meu fluxo de caixa baixou e tal. Eu libero um lote aí para eu vender, para eu ter uma injeção para eu poder fazer iluminação. Me libera aí um lote para eu poder... E a prefeitura, às vezes, num combinado, ela vai e libera. Aí chega uma hora que o loteador fala assim:
Bom, eu tenho lá mais 4 lotes, eu vou ganhar tanto com esses lotes, vou pagar corretor e tudo. Pô, para eu fazer toda essa infra aqui, eu vou gastar mais. Deixa isso daí para lá, a prefeitura se vira depois. É uma encrenca, mas eu já vi casos Mas assim. E também é um loteamento irregular, porque ele não vai ter sido concluído. E aí a prefeitura vai ter que acabar assumindo a bucha também para poder fazer essa regularização, conforme os outros casos que eu tinha comentado. isso. E os dois estão errados, mas entre o irregular e o clandestino, o irregular, ele é Não tem muito mais ruim, tudo ruim. É tudo ruim, não tem jeito. É que o clandestino, ele não tem por onde se defender, né? O irregular, você ainda joga aí a questão financeira, mas é que nem o Igor falou, é tudo ruim. Você tem que ter planejamento para fazer esse tipo de coisa, não é assim no facão. Vai Então, comprar lote, não importa escritura, tá, gente? Não importa não, entre aspas, né? Você tem que ter a matrícula. Às vezes você toda compra e venda de imóveis acima de 30 salários mínimos, você é obrigado a fazer uma escritura para poder ter o registro, tá? Mas sim, o documento, às vezes eu já vi falar, não, a documentação é boa, escritura lá é pública, para você ver como é boa o documento. Cara, toda escritura é pública. Escritura ele é um documento ainda de fé pública, mas ele é um documento de posse. Só é dono quem registra. Você tem que ter a matrícula para depois você poder vender. E é justamente esse o final do processo do loteamento, desdobro ou desmembramento, tá? Que você no final vai ter uma certidão e você vai levar a registro, né? Para levar registro no registro de imóveis, para abertura de matrículas independentes para cada uma dessas áreas. Legal? Pô, eu achei muito. Não sei para quem está assistindo, para mim, eu aprendi. Eu aprendi. Show de bola, show de bola, gente. Legal, não sei se tem mais dúvida, Gabriel, para a gente encerrar aqui. Não sei se tem mais algum outro tópico. Acho que, bom. Não, na caixinha aqui não tem nada, não sei se alguém mandou aqui no texto para. Para mim também aqui não mandaram nada. Acho que é legal, durante a live o pessoal mandou algumas coisas, né? Que a gente. Algumas a gente abordou, outras a gente passou. Mas é o seguinte, o Igor, ele toda vez, mesmo sem ele me conhecer, de a gente não ter tido nenhum contato, quando eu precisei dele, que eu tive dúvida, ele respondeu no dia. Então, é um cara com conhecimento muito bacana e mais do que o conhecimento, tem experiência. E eu também estou disponível, o Igor com experiência toda, ele é um cara disponível, um cara gente boa, sempre respondeu para mim. E eu também, se puder ajudar, me mandem DM que a gente responde, né, Igor? Que a gente souber. Se você não seguiu o Gabriel ainda, segue lá. Se você não me seguiu ainda, acompanhe o canal. A gente está realmente empenhado aí em levar conteúdo de qualidade para os profissionais, melhorar o nosso mercado. Eu acho que o Gabriel aí, como ele falou, a gente se conheceu virtualmente só ainda, né? Sim. Mas eu acho que ele tem um objetivo, assim, um final com esse projeto nosso de regularização muito legal, de realmente conseguir a situação dos imóveis no nosso Brasil, aí que tem muito imóvel irregular, né? Que é para a gente conseguir melhorar a nossa qualidade de vida, né? O nosso trabalho, com um trabalho que eles nos dê uma remuneração interessante, mas que também propicie mais. Eu falo assim, regularização você ganha, você trabalha menos e ganha mais. E não é só mais dinheiro, mas você ganha mais qualidade de vida, você ganha mais tempo para você curtir com sua família, para você fazer suas coisas. Eu só consegui entrar nesse mundo digital agora recentemente porque eu estou finalizando meus processos de construção no escritório, porque regularização realmente é um trabalho muito, muito mais objetivo, mais rápido, você não tem que ter reunião com o cliente e no final das contas acaba sendo também mais rentável. Legal? É isso aí. Assim, perfeito, assim, não tem isso, nem né, falar. É exatamente isso. Obrigado, viu, legal demais. Obrigado.
Atropelei aqui, mas Pô. obrigado aí pela companhia aí, pessoal que acompanhou a live. Fica de olho. Obrigado, viu, Gabriel? Obrigado, Igor, por ter aceitado aí essa parceria. Espero que a gente ainda faça muita coisa bacana, que a gente ainda agregue muita coisa bacana para o nosso país, para as pessoas que estão à nossa volta. E a intenção é sempre de evoluir e melhorar. Então é isso, amigo. Obrigado mais uma vez. Te desejo aí uma excelente noite e faremos mais. Beleza, obrigado, gente. Valeu, Luiz. Tchau. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Falou.